E, portanto, é isso que eu quero colocar à disposição, senador Ciro e deputados federais, essa estrutura que nós temos no Ministério, para que a gente possa soltar e criar os embriões daqui dessa região, daqui desse consórcio que vocês hoje começam a organizar no consórcio da saúde. E, aliás, diga-se passagem, é isso mesmo que vocês têm que fazer. Nós lá em Mato Grosso há muitos anos fizemos isso, os consórcios de saúde, onde os municípios se dividem nas tarefas, aonde fica mais barato para todo mundo. Lá nós temos consórcios rodoviários, consórcio de saúde, consórcio de serviços, enfim. A saída é buscar realmente essas questões. Então, o Ministério da Agricultura tem como oferecer essas questões para vocês e poder ajudar. Muitas vezes, não é a questão do dinheiro. O dinheiro é importante para tocar, mas se você botar muito dinheiro e não tem produção, vira subsídio e vira numa coisa mal feita no final. Mas o dinheiro na quantidade certa, no estímulo necessário para transformar qualquer atividade econômica de muitos pequenos produtores em uma cooperativa, em uma associação, tem força. A união faz a força e aí se faz a diferença e aí se vai para o futuro. Então penso que aqui em Gil Bues, esse consórcio que hoje vocês fazem e que comemoram a fundação, tem esse objetivo de olhar um pouco para frente, olhar um pouco mais na frente, esquecer que, não, é muito difícil agora. Não, vamos começar, porque se nós tentarmos com 10, quem sabe um no futuro dá certo, e é isso que vai fazer a diferença daqui a alguns anos nessa região. Então, eu quero dizer que vocês podem contar com o meu ministério, com os meus técnicos, com aqueles que trabalham lá, para que a gente possa ajudá-los aqui a desenvolver tantas técnicas ou tantas coisas quanto forem necessárias. Aqui falou o representante do meio ambiente da questão da sustentabilidade. E não existe agricultura sem meio ambiente. E não existe meio ambiente sem a agricultura. Porque quem cuida efetivamente do meio ambiente são os agricultores. São eles que estão no campo, eles que têm que cuidar das matas ciliares, que têm que cuidar das águas. E, aliás, não é que tem, a gente cuida, porque a gente depende da questão das chuvas, depende da temperatura, depende das abelhas, depende de um meio ambiente equilibrado. Portanto, não há como fazer a divisão. E eu sempre que saio do Brasil, sempre que vou defender a nossa agricultura fora, vou tentar ampliar os mercados brasileiros, eu falo, Rodrigo, muito mais em meio ambiente do que falo em produção. Ainda na década de 80, andei por todo esse cerrado, por toda essa região, em busca de oportunidades para mim, para minha família, e também para conhecer. Naquela década, ainda aqui se começavam algumas coisas, como nós começávamos também no Mato Grosso. Também nós lá não tínhamos a produtividade, não tínhamos a produção que temos hoje. Para os senhores terem uma ideia, eu e minha família mudamos para o estado do Mato Grosso na década de 80, no início da década de 80. Quando lá chegamos, o Mato Grosso produzia 500 mil toneladas de produtos. 500 mil toneladas, que significa o que um produtor produz hoje. 500 mil sacas, aliás, era 500 mil sacas, 30 mil toneladas de produto. Hoje o Mato Grosso produz 60 milhões de toneladas de grãos. Vejam o potencial que lá estava adormecido, e falo isso para mostrar do potencial que aqui está adormecido, que aqui começa a ser também desenvolvido, procurado e expandido. E esse milagre da agricultura brasileira, e é um milagre realmente, senador Ciro e governador Wellington. Nós, que já, eu e você, que não sei quantos anos você tem, mas eu já estou com 60 anos, então, quando eu tinha aproximadamente uns 10 anos, por aí, houve o assassinato do presidente Kennedy nos Estados Unidos. E eu e meus colegas perguntávamos naquela época uma única pergunta. Nós não estávamos preocupados e nem sabíamos da Guerra Fria, o que estava acontecendo. A nossa pergunta, senador Ciro, era o seguinte: quem mandará o leite para o grupo escolar que eu estudava para a gente tomar no outro dia? Porque o leite vinha dos Estados Unidos, vinha dentro daquela Aliança para o Progresso, para mostrar que o Brasil naquela época nem leite produzia para suas crianças. Tinha que vir de fora. O Brasil era um grande importador de alimentos na década de 70, importava carne, feijão, importava soja, importava algodão, importava de tudo, um grande importador de arroz inclusive. E a partir daí,
o governo brasileiro, e aí vamos na sequência de todos os governos, sem nenhuma diferenciação de A ou B ou C, D. Fizeram o seu trabalho e naquela época foi criado a Embrapa, que mandou para fora do país mais de 1.600 técnicos para serem lapidados, que fossem estudados, que pudessem vir de volta e fazer do Brasil um grande produtor de alimentos. E foi o que foi feito. E o Brasil, então, passou da década de 70 de um grande importador para hoje, já 2018, o quarto maior produtor de alimentos do mundo. Só perdemos para Índia, China, Estados Unidos, mas nós somos o segundo maior exportador de alimentos do mundo. Portanto, esse é um milagre que foi feito no Brasil, e esse milagre, essa evolução, ela veio e está na sequência aqui no Nordeste, está na sequência aqui no Piauí. É claro que nós temos que nos organizar. Aqui foi dito, e aliás, esse encontro, ele vem nesta direção, de como nós vamos nos arrumar, como vamos nos organizar para o futuro, como vamos fazer a questão dos enfrentamentos na infraestrutura, enfrentamento na assistência técnica. Os grandes produtores andam sozinhos, os pequenos produtores não conseguem, individualmente não conseguem ter competitividade, não são produtivos, não têm acesso a crédito, precisam receber por parte do governo, da sociedade, uma assistência técnica e muitas vezes um dinheiro subsidiado para poder continuar. Então, são essas discussões, tenho certeza, que os prefeitos estão fazendo aqui nesse encontro aqui em Gil Goiás. E eu tenho algumas coisas a sugerir a vocês. Ainda no dia de ontem, estive no Paraná junto com o nosso companheiro Ricardo Barros, que também deixou o Ministério da Saúde há poucos dias, num encontro com os presidentes das cooperativas lá do Paraná. E as cooperativas são exatamente aquilo que vocês precisam nessa região. E não dá para pensar e dizer, não, mas as cooperativas no Paraná são grandes, são elas que lideram a produção de frango, são elas que lideram a produção de suínos e agora vão liderar a produção também de peixes também, a piscicultura. É verdade, eles são grandes hoje, mas eu ouvi a história ontem do presidente da Coamo, que é a maior cooperativa da América do Sul e foi o ano passado a maior empresa do estado do Paraná em faturamento, e que tem 54 anos de idade, que começou absolutamente sem nada. O cidadão que é presidente hoje, o Galassini, ele começou a trabalhar nessa cooperativa como um dos fundadores e trabalhou de graça. Nem dinheiro para pagar o salário dele os associados tinham.